Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Por mais que surjam aparentes dificuldades, enfrento-as com destemor e avanço decididamente. Assim procedendo, força muito maior surgirá do meu interior. Então, as dificuldades deixarão de existir e a estrada íngreme tornar-se-á plana. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez a esta atividade da Associação da Prosperidade, Aprendendo a Prosperar, ou Aprenda a Prosperar. Neste momento vamos falar aí sobre um assunto que é muito importante para nós e às vezes geram muitas dúvidas, né? Sobre como realizar os nossos desejos. Então o tema proposto para nós nesta noite, ou nesta data especificamente, é a chave para concretizar os desejos. Isso está no livro, né, que nós vamos utilizar, A Verdade, volume 2, o capítulo 13 deste livro. Os livros da Seichonoye você pode adquirir através da livraria virtual da Seichonoye, pelo site, né, através do site. Também pode acessar, né, nesse site da Seichonoye, a página Empresários, que é a página da Associação da Prosperidade, onde você vai ter várias informações sobre a Associação da Prosperidade. Inclusive temos ali algumas atividades que foram gravadas, que estão à disposição para que você possa também assistir ali, né, dentro da sua disponibilidade de tempo. Mas nesse momento nós vamos falar sobre essa chave, o que seria essa chave para concretizar os nossos desejos. Muitos de nós queremos as coisas de forma um pouco mais mágica, né? Dentro da Seichonoye não existe nenhuma mágica ou nenhum misticismo. Ele nos ensina, este ensinamento nos ensina que tudo é manifestação daquilo que nós acreditamos, ou seja, das nossas crenças individuais. Então, os nossos desejos, eles são concretizados a partir do momento que, primeiro, precisamos ter o desejo, óbvio, né? Nós temos que ter algo a ser realizado. Quando nós temos algo a ser realizado, existem algumas questões que nós precisamos desenvolver no nosso cotidiano, na nossa vida, para que isso se concretize. Né? Não é o fato de eu querer algo que isso vai acontecer. Né? Na verdade, o querer e o desejar são questões diferentes. Né? O querer, às vezes eu quero alguma coisa, mas se não acontece também não tem problema, e aí segue a vida. O desejar é aquilo que eu realmente tenho dentro de mim como um propósito da minha existência. Isso pode ser do ponto de vista físico, pode ser do ponto de vista material, ou mesmo através do ponto de vista espiritual. Então eu preciso ter esse propósito. Então a chave para concretizar isso, primeiro é eu descobrir qual é o meu propósito de vida. O porquê que eu realmente
estou existindo? Qual é a minha finalidade da existência? Né? Então, às vezes, essa conotação ou essa explicação, ela não fica muito bem clara para nós, né? Mas nós estamos nesse mundo manifestado por uma finalidade. Nós precisamos expressar algo de dentro de nós. E muitas vezes esse expressar, que seria a manifestação de algo de dentro de nós, ela se manifesta ou se concretiza dentro daquilo que nós realmente desejamos. Então, óbvio que nós precisamos saber aquilo que nós desejamos. O primeiro ponto que ele nos ensina aqui sobre este ponto é sobre o que é este pensamento iluminador da Seicho Noye. E está na tela de vocês aí. Ó. O pensamento iluminador da Seicho Noye, né, o pensamento iluminador, consiste em não ver o lado sombrio dos acontecimentos. E aí tem algo que nós precisamos refletir, o lado sombrio dos acontecimentos. Muitos de nós ficamos muito focados nas questões que acontecem na nossa vida, sempre do ponto de vista negativo, do ponto de vista da infelicidade da manifestação. Nós aprendemos dentro desse ensinamento da Seicho Noye que nós precisamos olhar o lado positivo dos acontecimentos. E aí muitas vezes isso daí nos gera dúvida, porque às vezes uma infelicidade que está sendo manifestada, é difícil você enxergar o ponto positivo daquela manifestação, daquela infelicidade. Mas o mestre nos ensina neste livro que toda a manifestação sempre tem algo a nos ensinar. E quando nós enxergamos aquilo que precisa ser apreendido com aquela manifestação, nós começamos a enxergar o lado positivo. Tá? Então, ver sempre o lado positivo dos acontecimentos. Ah, preletor, mas é difícil eu enxergar a manifestação positiva de um acontecimento de infelicidade que aconteceu na minha empresa, que aconteceu no meu trabalho, que aconteceu no meu corpo físico. Eu estou passando por uma situação totalmente adversa. Como que eu vou enxergar o lado positivo desta situação? Como que pode ter um lado positivo numa situação de manifestação de infelicidade? Claro, você tem toda a razão, é muito difícil realmente nós enxergarmos isso. Mas nós precisamos aprender que tudo que acontece na nossa vida já são manifestações. Não são criações feitas por acaso. São manifestações que nós geramos na nossa mente ou que nós nos sintonizamos com a nossa mente pela forma de pensarmos, pela forma de agirmos e pelas nossas crenças interiores em relação ao mundo, a mim mesmo, à existência como um todo, que está gerando essa situação, essa condição. Quando eu consigo ver que eu tenho algum aprendizado nisso daí, aí sim eu consigo enxergar o lado iluminado. O que significa ser esse lado iluminado? O aprendizado que eu tenho que ter para que isso não perdure, para que isso não aconteça novamente. Então, no livro ele nos ensina assim, ó, você deve respeitar mais a sua mente e procurar mostrar à sua mente somente os aspectos iluminados das questões, das coisas ou das situações. Fitando mentalmente apenas os aspectos iluminados, a sua personalidade passa a resplandecer. Então, quando nós conseguimos olhar para os acontecimentos e vermos que existe algo que eu preciso aprender com aquilo ali, eu estou mostrando para a minha mente um direcionamento daquilo que eu preciso realmente aprender e a minha mente começa então a se expandir naquela direção. Então, eu preciso respeitar mais a minha mente. Significa o quê? Eu não devo focar a minha mente, ou o meu pensamento, a minha visão, os meus sentimentos, principalmente, na situação da infelicidade, e sim naquilo que eu tenho que aprender com aquilo. Falo isso de causa própria, né? Muitas coisas acontecem na minha vida, como aconteceram na vida de vocês, e acontece continuamente, né? A vida é uma sucessão de acontecimentos, alguns felizes, outros não tão felizes. Mas quando acontece algo infeliz, realmente eu
no primeiro momento você se impacta, no primeiro momento você fica aí numa situação meia cabisbaixa, fica numa situação meia ruim, né? Do ponto de vista do acontecimento. Isso não é natural, mas está tudo bem, né? Acontece e a gente realmente tem essas reações. Mas, com o passar do tempo, eu tenho aprendido que tudo que está acontecendo comigo, com a minha vida, de uma forma geral, são situações que eu preciso superar. Então, veja, se acontece uma doença no meu corpo, são situações que eu preciso superar. Por quê? A doença no corpo, ela é uma manifestação dos meus estados mentais. Então, dentro do ensinamento da Seichonoye, nós aprendemos que o mundo material ele é um mundo de projeção. E o meu corpo ele está no mundo material. Então, ele estando no mundo material, ele vai projetar situações da minha mente. Então, quando eu tenho alguma anomalia no meu corpo, eu procuro analisar a minha forma de pensar, a minha forma de estar agindo dentro desse mundo material. E procuro corrigir isso. Claro que num dado momento a dor ela é um pouco mais intensa, né? A situação ela é um pouco mais complexa. Mas quando a gente consegue chegar a este ponto, a gente consegue corrigir os nossos estados mentais e naturalmente se manifesta uma nova forma, que seria uma forma de meu corpo não manifestar mais aquilo, a minha situação não manifestar mais aquela condição ou aqueles acontecimentos. Então eu preciso sempre estar me analisando. Né? Tudo é questão da minha mente. Analise a sua mente. E veja, um ponto fundamental que ele nos coloca aqui, respeite mais a sua mente. Veja o que você está colocando para dentro de você através das informações que você recebe. E de que forma nós recebemos as informações? Nós recebemos as informações através dos nossos 5 sentidos. Nesse mundo material, a nossa mente consciente, ela é a mente que está focada nos acontecimentos da materialidade, através dos 5 sentidos. Então, tudo aquilo que eu enxergo, tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu ouço, tudo aquilo que eu sinto, né, e obviamente os outros 2 sentidos, faz com que eu consiga, ou faz com que eu, interiorize aqueles acontecimentos. E faz com que a minha mente comece a se direcionar naquilo que eu tenho como conceito, né, de aprendizado através dos meus 5 sentidos. Então, eu preciso tomar muito cuidado com as informações que eu estou lendo, com as informações que eu estou visualizando, que eu estou escutando, né, para ver qual é o sentimento que eu estou tendo disso. Esses sentimentos começam a direcionar os acontecimentos da minha vida. Se a minha situação atual, seja ela em que aspecto for da minha vida, não está agradável, eu preciso me policiar, porque isso são resultados daquilo que eu estou colocando dentro da minha cabeça, dentro da minha mente, né? Como ele diz aqui, respeite mais a sua mente. Então mude isso, passe a ler coisas que agregam a sua existência, coisas que vão fazer você evoluir, coisas que vão fazer o seu empreendimento crescer, coisas que vão fazer com que você tenha mais autoconvicção ou que tenha mais autoestima sobre você, sobre a sua família, sobre o seu negócio. Comece a trabalhar nesse sentido. Isso não acontece da noite para o dia, mas se nós não dermos o primeiro passo, a gente vai ficar sempre estagnado naquilo que está nos acontecendo. Então faça algo por você. Comece a realmente inserir formas, inserir conhecimentos, inserir conteúdos para dentro de você que faz sentido, que agregue no seu desenvolvimento. Mais à frente ele nos fala o seguinte, sobre o pré-requisito para que nós nos tornemos bem-sucedidos. Então, qual é o pré-requisito para a gente se tornar bem-sucedido? Primeiro ele coloca lá, esforce-se todos os dias e avance. O pré-requisito é você conceber um ideal elevado. Essa palavra ideal, ela muitas vezes deixa a gente um pouco meio em dúvida, né? O que seria um ideal, né?
O mestre nos ensina, e no livro que ele nos ensina, que é um livro que a gente utiliza muito dentro da Associação da Prosperidade, que é Comande Sua Vida com o Poder da Mente, ideal é aquilo que você consegue visualizar com a sua mente como algo que você consegue realizar, né? Ou aquilo que você deseja realizar. Então, o seu ideal é aquilo que você consegue visualizar. E a palavra visualizar é que é o X da questão. Então, para você que quer uma chave, né? Primeira questão é saber visualizar os seus ideais. Mas não é só visualizar através da sua mente, é sentir aquele ideal concretizado. Então, quando você visualiza algo que você deseja realizar, seja a sua empresa prosperando, seja a sua carreira decolando, seja a sua família em harmonia, seja algo que você queira fazer na sua vida, você consegue visualizar aquilo mentalmente, você precisa passar disso, ou seja, qual é o sentimento que você emite quando aquilo já está concretizado? Aí sim você começa a ter algo que você está exteriorizando para poder concretizar. O ponto fundamental nessa questão, ele diz assim, ó, avance, né? Avance, esforce-se e avance continuamente. Nós precisamos deixar de lado as questões de ficar esperando as coisas acontecer, né? Nós precisamos estar sempre dando um passo à frente. Seja um pequeno passo, mas todos os dias nós precisamos avançar um passo a mais na direção daquilo que nós desejamos. Às vezes, nós, dentro da Associação da Prosperidade, nós temos uma atividade chamada Ciclo de Estudos da Prosperidade. E dentro dessa atividade, Ciclo de Estudos da Prosperidade, existe uma ferramenta que nós utilizamos que chama-se Projeto Prosperidade. E nesse Projeto Prosperidade, nós trabalhamos junto com os participantes e nós mesmos, né, na realização de um ideal ou vários ideais que nós desejamos realizar num período de curto prazo, médio prazo ou longo prazo, não é importante essa questão, mas nós trabalhamos em um objetivo ali. Mas muitas vezes nós só idealizamos ele e não damos o passo, ou seja, não damos continuidade. Às vezes nós colocamos aquilo que nós queremos desejar, conseguimos definir na nossa mente, conseguimos visualizar, conseguimos até sentir aquilo ali concretizado, mas não damos continuidade. Precisamos entender que os acontecimentos na nossa vida, eles só se manifestam quando nós geramos a oportunidade da manifestação. E essa oportunidade da manifestação, ela é gerada ou criada nesse mundo material através do nosso esforço. Aquilo que nós temos que fazer com constância, aquilo que nós temos que fazer todos os dias. Nós precisamos estar a cada dia avançando um passo a mais, um passo à frente, né? Seguindo na rota disso. E muitas vezes os participantes não conseguem concretizar os seus desejos, não porque ele não aprendeu, não porque o ensinamento não funciona, não é por isso, é porque ele não avança um passo a mais. Às vezes o sucesso está na porta da concretização, mas você precisa dar mais um passo, e aí você não dá esse passo e começa a recuar, e nunca aquilo acontece. Então é um aprendizado que eu tive em relação a isso, e é um aprendizado em que eu tenho visto, né, dentro da Associação da Prosperidade, principalmente nessa atividade que nós acabamos de mencionar, que é o Ciclo de Estudos da Prosperidade. Precisamos então avançar, continuar, dar continuidade, para que a gente gere a oportunidade nesse mundo material, para aquilo que a gente idealizou, ele se concretize. Então ele continua aqui a dizer da seguinte forma, sobre esta questão. Nós precisamos manifestar esta ou este sentimento de amor, que amor nada mais é do que a dedicação total do seu próprio ser. Então veja, o amor dentro do ponto de vista espiritual, dentro do ponto de vista da Seichonoye, ele é diferente da configuração, da conotação ou da descrição do amor do mundo fenomênico. No mundo fenomênico, essa palavra amor, muitas vezes ela é distorcida. Ela é utilizada de várias formas e eu não estou aqui para julgar se está certo ou está errado.
Mas no ponto de vista da materialidade, amor, ele é um sentimento mais de preferência. Ah, eu amo fulano, mas não amo ciclano. Ah, eu amo aquela questão, mas eu não amo essa outra questão. Ah, eu manifesto amor para isso, mas para aquilo eu não manifesto amor. Esse é um ponto de vista do amor do mundo material de preferência, de gostar. Isso está distante da questão sublime da palavra amor. A palavra amor, no ponto de vista espiritual ou do ensinamento da Seitya-no-ie, é algo mais sublime, é algo mais sagrado. É um sentimento de unidade, onde eu e o outro, eu e todas as outras manifestações de vida, somos uma única existência. Ou seja, uma única vida manifestada em várias existências ou várias formas. Quando eu manifesto, ou melhor, quando eu compreendo esse sentimento, eu começo a manifestar esse sentimento de unidade. De que forma? Fazendo ao outro aquilo que eu desejo receber. Fazendo a outras manifestações de vida aquilo que eu desejo que as outras manifestações de vida façam a mim. Por quê? Porque é unidade. E aqui eu já compreendo, dentro desse conceito bem simplificado, o que é esse mundo de projeção mental. O mundo de projeção mental é um mundo de manifestação. Sendo um mundo de manifestação, eu recebo aquilo que eu ofereço, que é a lei, dá e receberás. Então, quando eu faço ao outro aquilo que eu desejo receber, eu estou utilizando ou aplicando a lei dás e receber, que é a lei da manifestação. Esse é o sentimento de amor, que é o sentimento mais sublime. Então, quando nós começamos a trabalhar nesse sentido, né, ou nesse direcionamento dessa manifestação, naturalmente nossos desejos, eles passam a se concretizar. Por que ele passa a se concretizar? Porque eu estou oferecendo o melhor para a humanidade, o melhor para a existência, e estou recebendo o melhor da humanidade, o melhor da existência. Né? Não estou fazendo o contrário. Agora, quando eu utilizo isso na preferência, é natural que eu receba de forma fragmentada. Então, eu preciso começar a trabalhar dentro desse conceito da prosperidade, no sentido da manifestação do amor. Ah, preletor, mas a prosperidade é outro conceito. A prosperidade, ela fala, precisa me ensinar como eu ganhar dinheiro, precisa me ensinar como eu vou ficar rico. É justamente isso que nós estamos fazendo. Só que, na verdade, nós não estamos trabalhando no ponto de vista material, e sim no ponto de vista espiritual. Primeiro você prospera espiritualmente, enriquece espiritualmente, aí você manifesta no ponto de vista da materialidade. Porque o que nós estamos aprendendo dentro do ensinamento da Seitya-no-ie é que tudo provém de uma única fonte. E essa única fonte é a fonte da provisão infinita, que é Deus. Não importa a nomenclatura que você usa sobre esse Criador, se é Deus, se é mente cósmica, se é força universal, se é princípio único, não importa, isso daí não é importante. Nós, obviamente, utilizamos a palavra de Deus porque temos afinidade com essa questão, né, da palavra. Mas não importa isso. Importa que nós tenhamos consciência de que tudo provém de um único ponto. E esse único ponto é que dá todas as manifestações, né, perfeitas e boas dentro desse mundo material. E, obviamente, que esse único ponto, esse único Criador, essa força universal, esse princípio único, essa inteligência, né, única, que nós denominamos Deus, é amor absoluto. Ou seja, Ele, ela, né, ou essa existência, né, eu não gosto muito de falar existência ou ser, porque você fica muito relacionado às questões materiais, né, mas vou falar aqui só do ponto de vista para a gente ter um pouquinho mais a linha de compreensão. Esse ser, né, que não é ser do ponto de vista material, esse ser do ponto de vista do existir, né, esse princípio único, é a manifestação absoluta da prosperidade ou da provisão infinita, que fez todas as nossas existências. Né? Então, veja, quando nós temos nesse sentido do amor,
esse ser, né, voltando a refrisar aqui esse ser aí, que é Deus, né, e nós somos uma única existência, porém manifestado de formas diferentes. Então, quando nós compreendemos isso e trabalhamos nessa questão, naturalmente a gente consegue aí manifestar todo o nosso ser, tá? Então, ponto fundamental aqui da chave, né? Já estamos falando aí sobre a questão da chave da manifestação dos desejos. Primeiro, nós falamos sobre a questão de nós termos um desejo e idealizarmos. Segundo, é sobre o sentimento que nós manifestamos sobre isso, né? Precisamos aí manifestar. Ou seja, o terceiro que nós falamos, ou o segundo, perdão, que nós falamos, é avançar um passo a mais. O terceiro é o sentimento de amor. Então, são pontos que nós vamos unindo para que nós possamos concretizar os nossos desejos. Mais à frente ele nos diz o seguinte aí sobre essa questão. Como que se determina o destino da humanidade? Ou seja, o que é o destino da humanidade para a gente poder compreender? O destino nada mais é do que o acontecimento dos fatos. E o que determina esse destino nada mais é do que a nossa convicção interior. Então, o destino da humanidade, o que determina o destino da humanidade ou do homem, não é o que está fora de nós, mas a nossa convicção interior. Isso é importante para nós sabermos que os acontecimentos da nossa vida, que é o desenrolar do nosso destino, que são os acontecimentos da nossa vida, não são determinados pelas questões exteriores a nós, e sim pelas crenças que nós temos interiormente. Então, tudo aquilo que nós acreditamos que se manifesta. Porque aquilo que nós acreditamos que nós colocamos uma força espiritual, que é uma fé, mesmo que nós não tenhamos conhecimento disso, na sua concretização. E aquilo acaba se concretizando, acaba se manifestando. Então, jamais devemos reclamar, jamais devemos condenar os acontecimentos da nossa vida. Porque, na verdade, isso foi criado pelas nossas crenças interiores. Então, se nós não estamos satisfeitos com os acontecimentos da nossa vida, nós não mudamos os acontecimentos. Nós precisamos o quê? Mudar as nossas crenças. E uma das crenças que nós devemos mudar é que eu e Deus somos uma única existência. Uma das crenças que nós temos que mudar é que eu não sou um corpo carnal. Eu estou com um corpo carnal. Eu sou um ser espiritual, manifestado numa forma carnal para cumprir, para expressar o máximo da minha existência espiritual criada à imagem e semelhança de Deus. Então, esse ponto é fundamental para nós podermos concretizar os nossos desejos ou manifestar a prosperidade na nossa vida. Porque às vezes nós queremos manifestar, desejamos manifestar, mas não temos a convicção de quem somos nós. Isso é uma frase muito antiga, né? De um filósofo muito antigo, em que o mestre utiliza bastante também esse ponto. Conheça-te a ti mesmo. Quando você sabe quem você é, nada exteriormente pode te afetar. Mas quando eu não sei quem eu sou, acho que sou o corpo carnal, tudo que está relacionado ao mundo material me afeta, porque as questões externas é que estão me afetando. Não é o externo que modifica ou que faz com que as questões exteriores determinem quem eu sou. O que determina quem eu sou é aquilo que eu realmente acredito que sou. Então, o mestre também nos ensina, os acontecimentos da sua vida é aquilo que você pensa que é. Quando você sabe quem é você, que é, na verdade, filho de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, um ser espiritual manifestado numa forma material para expressar essa magnificência espiritual através dos seus dons, dos seus talentos, naturalmente você acaba transformando todos os acontecimentos da sua existência. Então não fique preso aos acontecimentos, fique mais focado em descobrir, ou melhor, descobrir não, aumentar a sua convicção de quem você é, de quem você realmente que você realmente é um filho de Deus, ser espiritual. E aí sim as coisas vão começar a transitar de forma diferente. Mas ele diz o seguinte aqui, nesse outro ponto aqui, que é fundamental para vocês, está na página 333 desse livro. E diz o seguinte, pense somente em coisas boas. Por quê?
A força criadora do universo cria as coisas desenhadas na mente humana e manifesta segundo a lei mental de atração dos semelhantes. Voltando aqui, ó. A força criadora do universo cria as coisas desenhadas na mente humana e manifesta segundo a lei mental de atração dos semelhantes. Então, se nós pensarmos somente em coisas boas, em coisas produtivas, em coisas que agregam valor, essa força criadora do universo, ela vai manifestar nesse mundo concreto, teoricamente, materialmente falando, teoricamente material, né? Concreto do ponto de vista da materialidade, somente aquilo que nós estamos pensando através da lei de manifestação, semelhante atrai semelhante. Então veja, se eu estou pensando só em coisas ruins, a lei funciona do mesmo jeito. A atração dos semelhantes se manifesta através dos semelhantes. Esse é meu livre-arbítrio. Eu posso escolher aquilo que eu penso. Então, aquilo que eu penso, eu sou responsável pelos acontecimentos, porque a lei ela é cumprida. Quer eu conheça ou não a lei. É uma lei de manifestação. Então, se agora eu sei sobre essa lei de manifestação, semelhante atrai semelhante, eu mudo a minha forma de pensar, eu mudo a minha forma de agir, eu mudo a minha forma de absorver, né, o conteúdo para o meu interior, respeitando mais a minha mente, e obviamente isso daí vai atrair situações semelhantes aos meus pensamentos, que vão transitar ou desenrolar no meu destino da forma que eu estou pensando e acreditando. Isso é fundamental para que a gente possa realizar os nossos desejos. E mais à frente aí ele nos diz aqui nesse livro algo legal aí. Quais são os pontos fundamentais para um sucesso, né? E ele diz aí sobre os 3 desejos do homem. Então a edificação do sucesso da humanidade passa por esses 3 desejos. Todas as pessoas desejam ser respeitadas e também respeitar o próximo. Todas as pessoas desejam ser úteis e reconhecíveis, ou melhor, desejam ser úteis e ser reconhecida, né? Então nós precisamos ser úteis à humanidade e também reconhecer e ser reconhecido através da humanidade. E o ponto 3, né, que ele nos fala, é que todos os homens desejam ser amados e desejam amar aos outros. Quando nós conseguimos suprir esses 3 desejos do homem, e quando falamos homem, não estamos falando sobre sexualidade, masculino e feminino, estamos falando sobre um ser espiritual, né? O ser espiritual nós denominamos homem do ponto de vista mais genérico, mas não do ponto de vista da sexualidade masculino e feminino, né? Isso serve tanto para o homem como para a mulher, né? Não levem por esse lado, tá? Então, quando nós falamos aí o homem, significa todo ser criado à imagem e semelhança de Deus, seja ele qual for a questão de gênero, né? Não é esse o ponto aqui, deseja, ou melhor, busca esses 3, né? Esses 3 pontos aí para se ter sucesso. Então, para nós termos sucesso, nós precisamos utilizar esses 3 pontos, ou manifestar também esses 3 pontos. Se nós desejamos ser reconhecidos, nós precisamos reconhecer. Se nós desejamos ser úteis, nós precisamos ser útil ao próximo. E se nós desejamos ser amados, nós precisamos manifestar o amor. Por quê? Por causa da lei de manifestação, semelhante atrai semelhante. A lei de manifestação, dás e receberás. Aquilo que eu faço é aquilo que eu recebo. E isso é óbvio, quando nós suprimos o desejo do próximo, naturalmente nós estamos suprindo o nosso próprio desejo. Isso faz com que nós vamos edificando sucesso na nossa vida. Isso faz com que nós vamos manifestando um mundo mais harmonioso na nossa vida, quando nós agimos dentro desses 3 pontos, né? De oferecer para poder receber. Então é importante para nós realizarmos o nosso desejo, utilizarmos também esses 3 pontos, né? Oferecer, né,
à humanidade, oferecer aos nossos colaboradores, oferecer à nossa empresa que nós trabalhamos, oferecer à nossa família, né, aquele respeito, né, respeitar os nossos colaboradores, respeitar os nossos superiores, respeitar os nossos familiares, né, respeitar os nossos clientes, principalmente para quem tem comércio, porque assim nós seremos respeitados. E mais, ser úteis a essas pessoas, ser úteis a estes empreendimentos, que obviamente nós vamos respeitar, ser respeitado nesse reconhecimento da nossa utilidade, da manifestação das nossas funções. E para fechar esses 3 desejos, amar, né, para ser amado. Sentimento de unidade. Eu e o outro somos um, eu e as outras existências somos uma única vida manifestada numa forma diferente. Quando eu respeito isso, quando eu manifesto esse sentimento, naturalmente eu recebo na contrapartida, na mesma proporção daquilo que eu oferecer. E aí ele continua e diz o seguinte aqui, ó, sucesso e fracasso, jamais preveja o fracasso. O sucesso e fracasso depende do tipo de pensamento que cada pessoa mantém constantemente dentro da sua vida. Aquilo que você pensa é aquilo que se manifesta. Aquilo que você acredita é aquilo que acontece. Se você acredita que você pode ser uma pessoa de sucesso, que seja feita a sua vontade, né? Se você acredita que você pode ser uma pessoa fracassada, que seja feita a sua vontade. A questão não está em relação aos acontecimentos, está em relação àquilo que você acredita que é. Então, sucesso e fracasso depende muito daquilo que você tem como convicção na sua mente. Se você acredita que você pode ter sucesso, e eu acredito que você pode ter sucesso, com certeza você vai manifestar o sucesso na sua vida como um todo. Então, mude os seus conceitos mentais. Esse é um ponto fundamental. Também uma chave para que você realize os seus desejos. Acredite no sucesso da realização dos seus desejos. Jamais pense no fracasso dos acontecimentos naquilo que você está desejando. E jamais isso. Na verdade, o que nós aprendemos dentro da Seichonoye é que o fracasso nada mais é do que um trampolim para o sucesso. Então, quando nós olhamos de forma diferente, o lado iluminado, né, nós olhamos aquele fracasso como sendo um trampolim para que você tenha sucesso. Porque o fracasso nada mais é do que algo que não deu certo. Quando não dá certo alguma coisa, precisa mudar a rota. E quando você muda a rota, naturalmente você tem sucesso. Então é um aprendizado que você tem que ter ali também. Mas não fique se martirizando com isso, não fique sofrendo com isso. Siga, avance mais um passo, dê continuidade, que você vai ver que isso daí será superado. E para a gente já indo para a parte final desta questão, ele diz assim para nós aí na tela de vocês: busque a justiça de Deus. Ao praticar a meditação Shinsokan e visualizar com clareza o que realmente deseja, isso se concretizará com certeza no mundo fenomênico. Então, na justiça do reino de Deus, ou melhor, na meditação Shinsokan, nós contemplamos a nossa natureza divina, nós contemplamos esse mundo perfeito, nós contemplamos aquilo que somos. E, obviamente, quando eu faço isso daí, eu consigo visualizar toda a perfeição deste mundo criado por Deus, criado pelo nosso Criador máximo. Naturalmente, isso se manifesta na minha vida. Tá? Então, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. Não fique muito preso em buscar as coisas materiais, vá mais pela busca das questões espirituais, que os acontecimentos materiais, eles vão acontecendo a contento. Às vezes, nós estamos buscando na materialidade aquilo que nós já temos, e nós nem percebemos que nós já temos. Então é muito importante nós estarmos focados nas questões materiais, porque os acontecimentos, nas questões espirituais, porque os acontecimentos materiais são resultados. E isso vai se dar no tempo certo, nas coisas certas, né? No momento certo essas questões vão se manifestar. Mas lembre-se, né, dessa passagem, deste aprendizado de Cristo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas vos serão dadas por acréscimo.
E é óbvio que o mestre nos ensina isso através da meditação Shinsokan. Quando você faz isso, a meditação Shinsokan de forma contínua, de forma constante, você está primeiro focado no reino de Deus e na sua justiça. E as outras coisas, naturalmente, vão sendo colocadas como acréscimo. E para a gente finalizar aqui, ele nos diz o seguinte: a chave da concretização dos seus desejos é visualizar com clareza o desejo e acreditar na sua concretização. Quando nós temos algo que nós conseguimos visualizar e acreditamos na sua concretização, porque tudo acontece primeiro no mundo mental e depois é manifestado nesse mundo material, com certeza isso se concretiza na nossa vida. Então, um ponto fundamental de tudo isso que nós fizemos aqui, olhe para o seu desejo e comece a visualizar ele concretizado na sua mente. Mas dê um passo a mais. Sinta como você já estivesse concretizado. Sinta, tenha o sentimento, observe qual é o sentimento que você tem em si mesmo com a concretização daquele desejo. Esse sentimento é que vai fazer com que você tenha ações que vão proporcionar uma condição adequada para a manifestação desse desejo no mundo fenomênico ou no mundo material. Desejo a todos vocês muito sucesso na vida de vocês e faço um convite especial a você aqui para conhecer aí a nossa atividade, Ciclo de Estudos da Prosperidade. Caso você queira informação, pode buscar na localidade que você está, nas regionais ou mesmo aí na associação local que você frequenta da Associação da Prosperidade, ou mesmo no site da Seichonoye, através da página da Associação da Prosperidade, que está na página Empresário. Nós temos informações sobre o Ciclo de Estudos da Prosperidade, que pode contribuir muito na transformação da sua vida, né, dentro desses aspectos da espiritualidade aplicada no mundo material, na vida pessoal, na vida empresarial, com certeza. Espero ver vocês aí em alguma atividade da Seichonoye, de forma presencial ou mesmo da forma virtual. Que Deus abençoe a todos e o meu muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado. O evento que abre todos os caminhos tem dia e hora para acontecer aí, perto da sua casa. E você é o nosso convidado. Seminários e Conferências da Luz 2023. Um dia para mudar tudo para sempre. Abra seu coração para encontrar respostas para os mais variados desafios do cotidiano. Preletores da Seichonoye serão enviados para diversas localidades do Brasil, onde compartilharão ensinamentos que proporcionam o despertar para a nossa natureza divina de filhos de Deus. Através da prática desses ensinamentos, as pessoas resolvem questões ligadas à saúde, à prosperidade e à harmonia familiar. Você também participará da prática da meditação Shinsokan de oração mútua, através da qual todos se sintonizam com as ondas de salvação de Deus, orando uns pelos outros. Nessa prática, tanto os presentes quanto quem receberá as orações à distância manifestam graças de toda a ordem, tais como curas, encontro de emprego e solução dos mais variados problemas. Seminários e Conferências da Luz 2023. Um dia para mudar tudo para sempre. Confira a data, o endereço e como participar acessando o nosso portal www.sni.org.br. Acesse, agende-se e participe deste evento que abrirá seus olhos e também todos os seus caminhos. Muito obrigado!